Hey you! Esse é o episódio 1 de um novo quadro aqui no nosso canal, onde eu vou contar para vocês algumas das histórias que eu já vivi nessa vida, em mais de 20 anos estudando inglês e quase 10 sendo professora de inglês para negócios. No mínimo eu te garanto que teremos algumas histórias muito engraçadas, então já pega o seu café aí e vem mais aqui junto comigo, porque hoje eu vou te contar a história do dia que eu consegui corrigir o inglês de um nativo. Meu nome é Larissa Milani, eu sou Leader and Business English Teacher da WordFi e nesse canal a gente fala sobre inglês para negócios. Welcome! Essa história ela tem um ponto muito interessante, porque foi nesse dia que eu corrigi essa nativa que eu também aprendi Simple Past de uma vez por todas. Se você não sabe, o Simple Past é um tempo verbal do inglês, é o passado da língua inglesa. E se você já estudou nem que um pouquinho, você sabe que o grande truque desse tempo verbal é que quando a gente está fazendo frases afirmativas, ou seja, contando coisas que aconteceram no passado, a gente tem que se atentar muito ao verbo, para ver se ele é um verbo regular, e aí a gente coloca ed no final dele. Então, por exemplo, work fica worked, study, studied. E se ele é um verbo irregular, a gente precisa memorizar, porque alguns mudam completamente, como é o caso do verbo go, que vira went, e do verbo buy, que fica bought, por exemplo. Lá em 2016/2017, eu morei nos Estados Unidos, exatamente por um ano. Cheguei em setembro de 2016 e fui embora em setembro de 2017. E nos Estados Unidos, eu morava com uma família americana, que era composta por um pai, uma mãe e 4 crianças. A criança mais velha, na época, tinha 11 anos e a mais novinha, 3 anos e meio, 4 anos. E essa história acontece com essa caçula, com essa menininha mais nova. Eu era babá dessas crianças, então eu morava com a família, cuidava das crianças e aos finais de semana eu tinha ali tempo livre para poder viajar, passear e assim por diante. Foi um momento muito especial da minha vida, um ano muito bem vivido, inclusive. Eu era estrangeira, eu já tinha estudado inglês antes e já era professora de inglês antes de ir para esse intercâmbio. Então eu já cheguei nos Estados Unidos relativamente com inglês bom, porque eu já ensinava, mas estava lá justamente para poder aprimorar, entrar numa imersão na língua, e inclusive foi lá que eu reencontrei o assunto Business English. E a WordFi nasceu ainda nos Estados Unidos, inclusive. Como que funcionava a minha rotina lá de cuidado com as crianças? Todos os dias eu tinha que levá-las e buscá-las da escola. Mas, como no bairro onde eu morava também tinham outras crianças que estudavam na mesma escola e outras babás, nós tínhamos meio que um combinado entre as babás que cada dia uma pessoa dirigiria todas as crianças para a escola, assim, né? Economizaríamos tempo e gasolina, por exemplo. Então era um rodízio que a gente chama de carpool. Então todos os dias uma pessoa era responsável por buscar, levar e buscar, e vice-versa. Assim a gente ia fazendo um rodízio ali para todo mundo ter uma folga também. Então sempre tinha a babá que pegava todas as crianças e deixava todas as crianças cada uma nas suas devidas casas. E nesse dia específico que aconteceu esse episódio de eu corrigir essa bebê, aconteceu o seguinte: não era um dia que eu dirigiria, ou seja, era o dia de uma colega de levar e buscar as crianças. E quando deu lá por volta das 4 horas da tarde, 4h30, ela deixou a minha criança, pequenininha, de 3 anos e meio na época, ali na minha casa. E eu busquei ela ali na frente de casa, agradeci pela carona e peguei a bebezinha e trouxe para dentro para poder cuidar ali, dar um lanchinho, enfim, eu tinha uma rotina. Se você é mãe, pai, se você tem criança na família, você sabe, é aquela rotina pós-escola, né? E como todos os dias eu fazia com ela, quando ela chegava da escolinha, eu sempre perguntava: Hey, how was your day? E ela sempre me respondia: Good, very good. Ela era uma bebezinha, então ela estava no kindergarten. Ela sempre voltava ali com a fraldinha cheinha ali, né? Aquela coisinha de criança gostosa. E você sabe também que uma criança ali por volta dos 3 anos e meio, 4 anos, ela está em construção de fala, né? Então ela está aprendendo a falar. Então ela falava, às vezes, algumas coisinhas erradinhas, daquele jeitinho baby talk, que a gente adora, acha bonitinho. É o mesmo com uma criança nativa aprendendo a falar. Aquele dia, ela chegou da escolinha, eu peguei ela na frente de casa e eu fiz a mesma rotina. Hey, how was your day? E ela, mais uma vez, falou good. Só que eu não tinha visto exatamente quem é que tinha dirigido ela naquele dia, quem era a pessoa do combinado que tinha feito ali o rodízio do carpool. Então eu perguntei para ela logo na sequência: quem é que te trouxe hoje? E aí na hora ela me respondeu da seguinte maneira:
Paula drived me. Olha que curioso. Eu fiz uma pergunta no passado. Who did drive you today? Uma pergunta que até nem era uma formatação mais correta de se usar, mas era uma pergunta que ela tinha entendido que era relacionada ao passado. E na hora, como uma criança em construção de fala e aprendendo a sua língua nativa, que nesse caso era o inglês, ela trouxe o verbo com ed no final. Ela deve ter pensado na cabecinha dela. Drive, no passado, coloca o ed, então fica drived. E aí ela falou, Paula drived me. E nessa hora eu tive a oportunidade de corrigi-la, porque drive é um verbo irregular, ou seja, o passado de drive é drove. E aí eu falei pra ela, oh, Paula drove you, right? E ela simplesmente fez, yes, she drove me. E aí já saiu assim, já foi brincar. Aquele dia, uma luz acendeu na minha cabeça, porque eu fiquei pensando já no papel de teacher. Cara, quantas vezes a gente não fica querendo memorizar os verbos irregulares? A gente fica tentando decorar eles, lendo aquela tabela, escrevendo, e é tão difícil porque a gente tem que literalmente decorar a forma de base, o passado, a tradução muitas vezes. Veja que raciocínio lógico que ela usou como quem está aprendendo idioma. Ela simplesmente não sabia que era um verbo irregular, ela colocou um ed. Automaticamente, eu fiz uma intervention, corrigi ela repetiu da maneira correta e foi embora. Ela nunca mais errou drived. Ela, depois disso, sempre falou drove. E claro, essa foi a única vez que eu fui capaz de corrigir um nativo, não é mesmo? Porque também depois disso, quem me corrigia era ela, porque ela foi crescendo na língua nativa e aprimorando as pronúncias. E eu sempre brinco com essa história, eu falo como que foi legal fazer essa correção do nativo, apesar de ser um bebê, uma criança. E é uma história que sempre me lembra de que, na verdade, se a gente está aprendendo Simple Past, talvez faz mais sentido a gente arriscar e colocar um ed se a gente não tem certeza se o verbo é regular ou irregular. Principalmente se você estiver em aula ou num ambiente com outras pessoas, se por acaso você errar e aquele verbo que você colocou um ed é um irregular, ou seja, muda completamente, alguém vai te corrigir e você vai aprender. Gostou dessa história? Eu espero que sim, espero que você tenha aprendido algo hoje também. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais! Bye!